Então, boa noite, obrigado você que está assistindo agora, ao vivo. A gente vai poder dialogar, outras pessoas devem estar entrando, e o pessoal que vai entrando, por favor, vai compartilhando com os amigos e chamando para que a gente possa ter um momento aqui de troca, responder perguntas, a gente poder direcionar a fala de forma que vocês possam absorver, né, esses conhecimentos sobre o efeito do exercício físico no transtorno do espectro autista. Nós vamos seguir esse roteiro na fala de hoje. Vamos falar sobre esse tema, o exercício físico e autismo, prescrição baseada em evidências. Vamos começar falando sobre o TEA e suas comorbidades. Vamos falar sobre o nível de atividade física e a influência do ambiente familiar e social. Vamos falar sobre a aptidão física e funções executivas no TEA. Vamos falar sobre o efeito do exercício físico nos sintomas e na aptidão física, nas funções executivas de indivíduos com transtorno do espectro autista. Vamos explicar esses resultados dessas intervenções de exercício físico com base na literatura e vamos falar sobre as recomendações gerais da literatura para a prescrição de exercícios físicos para indivíduos com TEA. E, no final, eu vou apresentar para vocês o programa Motive, que é um programa baseado em evidências científicas que a gente está oferecendo na Escola Capoeira Cidadã, um programa de atendimento em crianças que têm algum déficit no desenvolvimento motor ou cognitivo, não necessariamente para crianças com um transtorno do espectro autista, mas um tipo de intervenção, um programa que encaixa bem com essa população. O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma síndrome, pois não tem uma única causa biológica. Ele apresenta diversos sintomas comportamentais que são influenciados pelo ambiente social, pelo ambiente familiar, e ele vai se apresentar desde o início da vida. E, logicamente, através de diferentes influências ambientais e de diferentes características desse cérebro, que vai ser moldado a partir dessas experiências e tendo uma trajetória peculiar, ou seja, cada indivíduo vai ter uma trajetória própria de desenvolvimento cognitivo, e isso é para todos os seres humanos, e para esses indivíduos com TEA isso parece ser mais importante, porque as influências do ambiente vão ser muito importantes nesse desenvolvimento e também na redução desses sintomas. O TEA ele vai ter diversas comorbidades, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, que normalmente eles vão apresentar esses sintomas desde o início da vida, e eles estão, na maioria das vezes, eles não vão ser apresentados sozinhos, a gente não vai ver simplesmente um déficit na atenção ou na aprendizagem. Geralmente isso vem acompanhado de outras questões que também nos aspectos motores. Então, o TDAH, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que está muito prevalente em crianças com TEA. Geralmente, esses indivíduos que têm TEA tendem a ter TDAH, um transtorno muito prevalente. E esses indivíduos com TDAH vão ter, na sua maioria, um déficit também de aprendizagem, até por uma redução dessa capacidade atencional de manter a atenção concentrada num tema de estudo, por exemplo. Mas isso é uma coisa muito prevalente, a gente vê dentro de crianças com o transtorno do neurodesenvolvimento ter outras comorbidades. E no TEA, além do TDAH, uma coisa muito prevalente, que é muito importante para a gente na prescrição do exercício, é o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora. Crianças que vão apresentar uma coordenação motora abaixo do esperado para a sua idade. Então, essas crianças elas vão ter também, logicamente, uma baixa participação, né, nos ambientes de atividade física, de exercício físico, de esportes, e com isso vai tender a esse déficit ser acentuado. Então, essas características desses indivíduos vão ser sempre influenciadas pelo ambiente.
O diagnóstico do TEA, ele é feito quando há uma disfunção conjunta de características que vão na comunicação e na socialização desse indivíduo, trazendo disfunção, né, no ambiente social, de escola, de trabalho, mas essa disfunção na comunicação social acompanhada de comportamentos restritivos e repetitivos. Esse diagnóstico, que sempre ele é multiprofissional, o médico vai definir esse diagnóstico a partir de um olhar multiprofissional, ele vai observar diversas características desse indivíduo, tanto de um atraso no desenvolvimento em relação ao resto da população da mesma faixa etária, quanto talvez em alguns aspectos até com desenvolvimento além do esperado em alguma área. Isso pode acontecer. Então, esse indivíduo ele não vai ser sempre o mesmo, ele vai diferenciar em diversas habilidades. Alguns deles vão de repente ter uma questão de socialização, vão ter uma dificuldade na reciprocidade social, ao entender que como ele é querido ou não, se está sendo aceito pelo grupo, ele vai ter uma dificuldade na socialização, obviamente na comunicação também. Muitos deles podem ter déficits cognitivos aí nas funções executivas e, obviamente, isso vai acarretar uma questão no aprendizado acadêmico, mas nem todos, alguns deles podem não ter nenhum problema de função executiva, nenhum problema cognitivo, mas ter uma questão própria da socialização. Outros vão ter ou hipersensibilidade, né? Eles vão se incomodar muito com questões, com sons, com barulhos, e também com toque, ter restrições, toque, contato, e isso, obviamente, vai acarretar também um prejuízo no tempo destinado à atividade física, porque ele vai, obviamente, ter também uma diminuição dessa socialização. Isso tudo vai acarretar, obviamente, com uma aptidão física abaixo do esperado. Então, é sempre importante a gente entender que esses indivíduos vão ter muitas diferenças, assim como todos os seres humanos. Todos nós precisamos de algum tipo de suporte para aprender qualquer coisa. A gente precisa de incentivo, muitas vezes a gente precisa modelar, né? A gente precisa que alguém mostre o movimento para que a gente entenda. A gente precisa de equipamentos, muitas vezes a gente precisa até da mão para colocar no lugar para fazer o exercício correto. Todos os seres humanos são assim. Só que esses indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista, eles precisam desse suporte para garantir uma autonomia, para que ele não tenha disfunção. Porque as variações dos indivíduos de desenvolvimento típico ou atípico, isso acontece em todos os seres humanos. A diferença é que esses indivíduos essas características estão causando uma disfunção, seja no trabalho, seja na escola, seja na socialização. E por isso é importante a gente oferecer o suporte naquilo que ele precisa. Isso é fundamental. Ditado da cultura popular que vale muito para o transtorno do espectro autista. Bengala em perna boa não ajuda. Ou seja, a gente precisa oferecer suporte naquilo que esse indivíduo precisa. E, na verdade, estimular, desafiar nas habilidades onde ele pode realmente executar, onde ele pode conseguir êxito e sempre galgando novos limites. Isso é fundamental para que a gente possa promover todo o estímulo que o exercício físico pode promover para o desenvolvimento, para a conquista da autonomia de indivíduos com transtorno do espectro autista. Esse artigo de 2014, que fala muito sobre isso, que são essas vias, vários aspectos que vão estar influenciando esses sintomas e que muitos estão relacionados também à obesidade. A obesidade, fruto, logicamente, do sedentarismo. A gente sabe que as características específicas do transtorno do espectro autista vão estar ali relacionados, muitos desses indivíduos vão ter algumas questões de déficits cognitivos. Isso vai acarretar também numa
um déficit de consciência da sua realidade, da realidade em volta e também do ganho de conhecimento. Isso vai estar relacionado também ao aumento da obesidade e os aspectos nutricionais eles vão estar totalmente relacionados a isso e também estarão relacionados às questões de hipersensibilidade, de hipossensibilidade e de questões relacionadas às restrições alimentares, que são características do autismo que vão estar influenciando também na obesidade. E o nível de atividade física, ou seja, esse indivíduo ele vai ter uma tendência a ter um nível de atividade física mais baixo. E aí vamos entender, nível de atividade física. A atividade física é todo aquele gesto motor, aquele movimento que produz um gasto energético, produz um gasto calórico, como, por exemplo, a gente varrer, a gente andar até o ônibus, a gente ir até a escola. Tudo isso a gente está fazendo, está se movimentando e a gente precisa, né, ter um gasto energético com esse movimento. No entanto, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de exercício físico. O exercício físico é o exercício planejado com o objetivo de promover, né, a autonomia desse indivíduo, de melhorar a aptidão física, melhorar as condições gerais de saúde e também melhorar os aspectos cognitivos desse indivíduo. E, no caso, esse indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista vai tender, né, a ter um menor nível de atividade física. Isso está muito bem descrito na literatura e o conjunto desses fatores, os aspectos sensoriais e nutricionais e o nível de atividade física mais baixo também vão colaborar para a obesidade. E, obviamente, a prescrição de medicamentos e alguns distúrbios alimentares que estão relacionados ao autismo, alguns desses medicamentos vão aumentar o consumo, né, energético e vai promover ainda mais esse desequilíbrio de maior ingestão e menor consumo. E outra questão que parece ser fundamental, que parece mediar tudo isso, os aspectos nutricionais, o nível de atividade física e acaba por colaborar muitas vezes para a acentuação dessas características do indivíduo com transtorno do espectro autista, que é o ambiente familiar, o ambiente social e os serviços de saúde, a estrutura de atendimento para esse indivíduo. Então, esse estudo mostra como a família, o ambiente familiar, pode modular essas questões. E a gente sabe, né, que, na verdade, muitas vezes, esse indivíduo é tirado da prática de atividade física por exclusão social. Ou seja, ele não vai fazer porque isso ele não vai conseguir. Muitas vezes isso vem dos amigos, muitas vezes vem do ambiente social, muitas vezes isso vem até da família, com receio, né, de colocar esse indivíduo em um ambiente que talvez ele não vá conseguir, ou realmente porque muitas vezes isso exige um esforço maior da família. É óbvio que a participação da família para uma criança que está com um desenvolvimento atípico, né, como a literatura costuma dizer, mas que é um termo que não quer dizer muita coisa na prática, mas porque é muito diferente o desenvolvimento de diversos indivíduos que estão dentro do transtorno. Mas a família, ela muitas vezes, ela mesma pode estar retirando. E lógico que esse indivíduo vai requerer um esforço da família para todo o seu processo educacional, inclusive para que ele crie um hábito de atividade física, um hábito de prática regular de exercícios físicos. E, obviamente, que todas essas questões também estão relacionadas com como é que está a seguridade social desse indivíduo, como é que está a estrutura dos aparelhos de saúde, sejam eles privados ou públicos, ou seja, esse indivíduo tem atendimento, tem diversas terapias, ou ele não tem acesso a isso. Isso também vai influenciar a obesidade e vai influenciar, assim, realmente dar maior, vai acabar fomentando, no caso, se não tiver uma estrutura adequada, o aumento desses sintomas, né, essas características vão se tornar cada vez mais prevalentes e vão estar cada vez mais ali presentes. Eu vou dar uma mudança aqui para ver se está todo mundo me ouvindo. Todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem, pessoal?
Quando eu ponho a tela, não dá áudio, ninguém está conseguindo me ouvir. Se alguém puder me dar um feedback, eu agradeço. Tá legal? Vamos lá. Então, vamos retornando. E aí, realmente, parece que isso é verdade. Há uma forte evidência, aí a gente tem uma meta-análise de 2010 que mostra essa diferença na aptidão física de indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista para indivíduos que não que estão no desenvolvimento típico. Essa meta-análise, ela fala de coordenação motora no autismo, mas quando a gente vai olhar o artigo, a gente percebe que tem diversas outras variáveis que ela está vendo equilíbrio, está vendo força, está vendo outras aptidões, outras variáveis da aptidão física que também tem uma correlação negativa, ou seja, os indivíduos com transtorno do espectro autista tendem a ter uma aptidão física pior. Por quê? Porque estão fora da prática de atividade física, da prática de exercícios físicos, em média, então, estão com uma maior inatividade física do que indivíduos que têm um desenvolvimento típico. Fruto não só das dificuldades de aprendizagem motora, não só das limitações físicas desse indivíduo, mas a gente percebe, pelo que a literatura mostra, até pelas evidências que o exercício físico promove uma melhora na aptidão física e na cognição desses indivíduos, que grande parte dessas características se deve ao fato de não ser oferecido a oportunidade de prática de exercícios regulares para esses indivíduos. Então, vamos lá. Seguindo, a gente começa a ver também uma questão muito importante, as funções executivas. Pois bem, realmente parece que indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista, eles tendem a ter uma função executiva, um controle cognitivo, um controle executivo pior do que indivíduos que não estão dentro do transtorno do espectro autista. E aí esse estudo é uma meta-análise, daqui a pouco vou explicar melhor o que é uma meta-análise, mas é um estudo que engloba resultados de diversos outros estudos, e esses estudos, esse estudo ele mostrou como esses indivíduos tendem a ter um resultado pior do que indivíduos que não estão no transtorno do espectro autista. Mas o que é isso? O que são as funções executivas? Pessoal, as funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que influenciam em quase tudo nas nossas vidas. Eles estão presentes no trabalho, no aprendizado, nas atividades de vida diária. A doutora Adele Diamond descreve como funções executivas centrais a memória de trabalho, que pode se expressar na memória verbal ou visoespacial, e a memória de trabalho é aquilo que a gente precisa quando a gente lê um texto e tem que lembrar do primeiro parágrafo, ler o segundo, ler o terceiro para depois concluir. Ou seja, você precisa manter uma informação em mente para associar essa informação com informações pré-existentes ou novas informações. Você vai trabalhar essa informação na sua mente, não é só simplesmente uma retenção curta. Também é chamada de memória operacional. Ela pode se expressar da forma verbal ou visoespacial. E a outra parte importante das funções executivas é o controle inibitório. Ele está associado à nossa inibição cognitiva, da gente inibir pensamentos que a gente não quer ter em mente naquele momento, a gente ter uma atenção seletiva, a gente focar a nossa atenção naquilo que nós queremos, no nosso objetivo, e a inibição de resposta, ou seja, inibir respostas indesejáveis. Isso é fundamental para o aprendizado e é fundamental na vida adulta e no trabalho o tempo todo. A gente precisa disso. E a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de pensar novas soluções, de reformular ações que foram previamente planejadas. Então, a flexibilidade cognitiva, muitas pessoas gostam do termo pensar fora da caixa, mas mais do que isso, é a sua capacidade de replanejar
algum planejamento, algo que foi previamente planejado, e a gente sabe que as crianças, os indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista, muitos deles podem apresentar uma tendência a não mudarem, né, de uma atividade para outra. Muito na prescrição de exercício é isso. Se eu estou fazendo uma atividade, eu quero fazer, eu gosto, para mudar para outra ou por uma nova regra, isso realmente se torna muito difícil. Mas o que a gente percebe, o que a literatura percebe, é que o exercício físico tem dado conta de melhorar as funções executivas de crianças, de indivíduos, de adolescentes que estão dentro do transtorno do espectro autista. E essas funções executivas é algo que, na verdade, tem correlação com sucesso na vida em qualquer faixa etária, seja na criança, seja no adulto, seja no idoso. Inclusive, um grande estudo mostrou que crianças que de 3 a 9 anos têm melhor controle inibitório, muito relacionado ao nosso autocontrole, aquela criança que não controla as emoções e mesmo assim consegue expressá-las, não é impulsiva, ela não briga toda hora, essa criança tem mais atenção. Essa criança, de 3 a 9 anos, se ela tem essa característica, esse estudo mostrou que 30 anos depois, estudo de 1.000 indivíduos, essas crianças com melhor desempenho no autocontrole foram as crianças que tiveram mais sucesso na vida. Melhor nível socioeconômico, que tinham carreiras mais duradouras, que cometeram menos crimes, relacionamentos mais duradouros, nível acadêmico e socioeconômico melhor, ou seja, mais sucesso. Ter mais autocontrole é ter mais sucesso na vida. E o exercício físico é uma intervenção que já mostrou, a literatura mostra o quanto o exercício físico tem promovido realmente a melhora das funções executivas em diversos estudos randomizados e controlados de crianças, de adultos e idosos. Então, vamos dar sequência. Eu vou tentar mais uma vez passar aqui com um passador normal, mas ele não está passando e a gente vai na mão. Que aqui a gente tem um grande mapa mental, na verdade. Então, pessoal, diversos programas de intervenção que existem para o TEA, e esses programas prestam um grande serviço, né, para a promoção da saúde e sempre na busca da autonomia. O que todos esses programas querem é oferecer autonomia para esse indivíduo, que esse indivíduo seja capaz de participar das suas atividades de vida diária, que eles possam ter a socialização, que eles possam ir para a escola, eles possam ter uma vida que eles atuem na sua vida social, acadêmica e profissional. E é importante dizer que quando a gente fala de autonomia com crianças com transtorno do espectro autista, a gente não está falando de resolver todos os problemas. A gente não está falando de mudar esse indivíduo para uma outra forma. Esse indivíduo ele tem as suas características. E essas características elas podem ser respeitadas, mas elas precisam evoluir no sentido de promover a autonomia desse indivíduo. Então, por mais que esse indivíduo, por exemplo, seja um indivíduo seja um indivíduo de característica mais introspectiva, tem algumas questões dentro do TEA que podem levar a isso. Ok, isso é a característica de muitas pessoas, mas isso traz disfunção? A introspecção faz com que esse indivíduo não estude, não trabalhe, não participe das suas atividades de vida diária? Se sim, é importante que ele melhore até que ele possa ganhar autonomia. Então, as intervenções, elas têm esse objetivo. E essas intervenções, elas têm, geralmente, uma temática terapêutica e comportamental educacional, ou seja, para que o indivíduo ele aprenda a lidar com essas situações e há todo um trabalho, diversos métodos que fazem esse trabalho muito bem feito e trazem resultados fantásticos, como o ABA, né? A gente tem outros métodos como o ForTime e diversos métodos que envolvem, né, essa terapêutica comportamental e educacional. E muitos desses estudos têm cada vez mais trazido o exercício físico, muitos desses programas de intervenção têm trazido cada vez mais
o exercício físico para uma posição mais protagonista, de protagonista nessa intervenção. Porque, na verdade, os estudos têm cada vez mais mostrado resultados positivos. Quando a gente fala, primeiramente, de prescrição de exercício baseada em evidências, é importante a gente entender uma coisa: o que é um ensaio clínico, o que é meta-análise e o que são os ensaios clínicos randomizados e controlados. O ensaio clínico randomizado e controlado, também chamado de RCT, né, que é a sigla em inglês, Randomized Controlled Trial, que, na verdade, são estudos que envolvem você pegar grupos, né, pegam dentro de uma amostra que a gente tem, vamos lá, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista do Rio de Janeiro, da comunidade aqui de Jacarepaguá. E aí a gente pega das escolas públicas, a gente não vai escolher, a gente vai pegar um grupo que, teoricamente, tem as mesmas características e vai fazer um sorteio randomizado, ou seja, randomização é exatamente um sorteio de forma aleatória. A gente divide esses grupos e compara. Um grupo vai fazer exercício físico, por exemplo, poderia ser qualquer outra questão, mas um grupo vai fazer esse exercício físico e o outro não vai fazer. Se esses grupos começaram da mesma forma, o que mudou ali, se a única diferença for a intervenção do exercício físico, a gente pode dizer que a causa disso é a participação regular na prática de exercícios físicos. Então, para isso existe um método, né, de estudo randomizado controlado, que envolve não só a randomização, mas como é tratada essa amostra, se há cegamento ou não há cegamento, todos esses fatores, ou seja, há um método para fazer esse estudo. E a gente vive hoje num momento que a gente precisa explicar isso para que seja valorizado o trabalho do pesquisador, o trabalho da ciência, que vai trazer uma evidência, por exemplo, qual é a melhor prática para ajudar crianças dentro do transtorno do espectro autista, qual é a melhor intervenção, o que eu posso fazer. Quando a gente fala baseado em evidência, a gente fala nisso. Mas, na verdade, não é só o estudo randomizado controlado e não é qualquer estudo. Esse estudo tem que ser revisado por pares. E revisado por pares significa que, se eu fiz um estudo, alguma outra pessoa, algum outro cientista vai avaliar esse método científico, vai avaliar a realização desse estudo a partir da descrição de todos os dados que serão apresentados, e com isso será validado. E aí sim que a gente consegue uma publicação. Lá na frente, a gente tem a meta-análise. O que é a meta-análise? A meta-análise, ela simplesmente pega os resultados de diversos estudos e junta de diversos estudos randomizados controlados. Pega os dados, as médias, desvio padrão e faz um novo cálculo. Se esse grupo que não fez aumentou, sei lá, 30%, porque o desenvolvimento dele mesmo, natural, do tempo que fez ele desenvolver, e esse outro aumentou 70%. E o outro foi 20%, o outro estudo ele só aumentou 60%, e aí ele joga tudo isso, faz um outro cálculo e dá um dado a partir da avaliação de todos esses resultados. Então, a meta-análise traz um resultado mais robusto, que a gente diz que pode ser mais facilmente generalizável, porque ele vai tratar não só de um estudo. Então, não é um estudo só que eu falei do exercício físico aqui com as crianças de Jacarepaguá. Se a gente junta numa meta-análise daqui de Jacarepaguá, lá do Ceará, lá de Nova York, lá da Índia, de vários lugares do mundo, e coloca junto, a gente pode dizer, se todos esses estudos estão apontando na mesma direção, que a gente tem uma intervenção que é baseada em evidências. E é assim que a medicina faz, e assim que faz uma medicina baseada em evidências. Se a gente toma algum remédio, isso deve ser assim, a vacina também deve ser assim, e hoje o que a gente está falando é de como que é a prescrição baseada em evidências, prescrição de exercício físico. Então vamos ver, primeiramente, o que as meta-análises estão dizendo sobre o efeito do exercício físico em indivíduos com transtorno do espectro autista. Essa meta-análise
de 2016 traz o conjunto de estudos, de diversos estudos, que avaliaram o efeito de intervenções de exercício físico na cognição de indivíduos com TEA e com TDAH. O que ele mostrou é que realmente houve um efeito, um tamanho do efeito pequeno a moderado, né, dessa magnitude do tamanho de efeito, ou seja, o efeito ele não foi estrondoso, e a gente não espera que no conjunto de artigos que a gente vê aqui, alguns têm, quanto mais para a direita da tela, melhor o resultado para a intervenção. Alguns vão ter melhores resultados, outros nem tanto, mas na média desses resultados, o resultado é significativo. E, obviamente, que isso vai variar de acordo com o tipo de intervenção. São diversos tipos de intervenção de exercício físico que são juntados numa única análise. Mas a avaliação geral é que houve um efeito positivo na cognição desses indivíduos. E esse estudo de 2020, ele reforça esses achados, corrobora com esses achados, mostrando que as intervenções, um conjunto de intervenções de exercício físico em crianças e adolescentes com autismo apresentou uma melhora na interação social desses indivíduos, na comunicação, nas habilidades motoras e uma redução das estereotipias e do nível de severidade no TEA. Agora, para a gente entender melhor como que aconteceu cada uma dessas intervenções, é importante que a gente olhe os estudos randomizados e controlados, que assim a gente pode ter um entendimento melhor de como foi cada intervenção, de como é que foi cada um desses estudos. Esse estudo investigou o efeito de 12 semanas de um programa de mini basquetebol em crianças de idade pré-escolar, de 4 a 6 anos. Então foram 12 semanas, com 60 sessões no total, porque eram 5 vezes por semana, de 40 minutos de mini basquetebol. Então a gente vê que aí tem uma questão que não é só essa ambientação dentro do exercício, não são somente as questões sensoriais, que são muito importantes, mas também dose. Como é que está a intensidade desse exercício? A gente teve 5 vezes por semana de intervenção de 40 minutos de intervenção para a idade pré-escolar, então é um tempo legal de atividade, as crianças com certeza estavam engajadas ali, e o que eles mostraram é que esse treinamento, e que intervenção é essa? Mini basquetebol, atividade esportiva de tarefa aberta, onde as crianças precisam tomar decisão enquanto vão aumentando a sua frequência cardíaca, vão melhorando a sua coordenação motora, todas as questões relacionadas à aptidão física para a saúde e para o esporte são trabalhadas, mas tomando decisão, tendo que interagir, tendo que trabalhar em grupo. E o que aconteceu? Esse estudo demonstrou que essas crianças tiveram uma melhora significativa na comunicação social e nas funções executivas, além da redução dos sintomas centrais do transtorno do espectro autista. E, além disso, houve uma melhora do funcionamento, da funcionalidade da substância branca. A substância branca são os tratos axonais que ligam, os corpos neuronais de diferentes regiões do cérebro, ou seja, são as conexões do nosso cérebro. E o que esse estudo mostrou é que houve uma melhora da funcionalidade dessa estrutura, e principalmente de áreas relacionadas como o corpo caloso, que interliga os 2 hemisférios cerebrais, do córtex pré-frontal, que está relacionado às funções executivas, e também do lóbulo frontotemporal, que tem muita relação com a linguagem, com a nossa fala. Então, tudo isso, todas essas áreas sendo estimuladas de forma estrutural pelo exercício físico. Isso é muito importante, esses dados realmente são muito relevantes. Não talvez só pelo
a força dessa evidência, mas para apontar que o exercício físico pode realmente estar afetando estruturalmente o cérebro de crianças com transtorno do espectro autista numa idade pré-escolar, que é tão importante. Qualquer coisa que a gente consegue melhorar nessa idade, ter um efeito positivo nessa idade, isso vai ter um efeito positivo ao longo da vida. E esse outro estudo mostrou o efeito positivo do MMA em crianças com TEA de 8 a 11 anos. Ou você vai imaginar que um treinamento de MMA, uma quebra de paradigma, né? E é muito legal como a gente vê que um profissional que com intenção pedagógica, que utiliza, né, seja qual for a modalidade de exercício para a melhora do seu aluno, da pessoa que você está atendendo e dentro dos objetivos específicos de cada indivíduo, modulando o nível de intensidade e dificuldade dessa intervenção, vai conseguir promover um resultado positivo. O importante é esse profissional, esse professor. Então, uma intervenção de MMA mostrou um efeito positivo nas funções executivas. É um estudo agora de 2019 e esse gráfico mostra como as crianças, entre muitos outros resultados positivos que esse estudo mostrou, o principal foi como as crianças tiveram uma melhora num teste chamado Heart and Flowers, que é um teste que mede as funções executivas, e ele está nessas linhas pontilhadas, mostra o grupo que participou da intervenção e o grupo na linha reta aqui que não teve melhora na acurácia, ou seja, as crianças que participaram do MMA acertaram mais essas tarefas desse teste, que são tarefas incongruentes, ou seja, esse teste ele mostra uma flor, um coração, e se for a flor, você toca no mesmo lado, se for o coração, você digita no lado oposto. Então, a criança tem uma pista visual que muitas vezes vai ser incongruente. Ela aparece aqui, mas eu não tenho que tocar aqui, eu tenho que tocar do outro lado. E aí, esse teste mostrou esse resultado, e que é muito legal a gente ver que qual é a característica dessas intervenções. São intervenções coletivas, são intervenções que envolve socialização, que envolve tomada de decisão, engajamento cognitivo, mas que parece em ambas que existe uma questão muito importante desse profissional, que é ali que está tendo intenção pedagógica. Mas uma coisa que é muito importante, que esse artigo inclusive cita, é que a necessidade da gente olhar para as intervenções, não só para os resultados, mas o que mediou isso. E realmente parece que ter um ambiente de socialização, ter um ambiente coletivo e também poder ir ajustando gradativamente esse nível de dificuldade. Obviamente que nas atividades coletivas isso não é tão fácil quanto nas atividades individualizadas, mas parece que os dois juntos funcionam muito bem. Esse artigo de 2019 explica bem esses resultados. A gente pode pensar o efeito do exercício físico na cognição de duas formas, com uma metáfora do hardware e o software. Parece que a questão da frequência, da intensidade, do tempo destinado à prática do exercício estão mais relacionados às demandas metabólicas do exercício. Então, durante a prática do exercício físico, acontece uma série de alterações neurofisiológicas que vão facilitar a neuroplasticidade, ou seja, a neurogênese, surgimento de novos neurônios, sinaptogênese, novas sinapses, e a angiogênese, né, o surgimento de novos vasos sanguíneos. Toda essa reestruturação que o nosso cérebro é capaz de fazer a partir dos estímulos ambientais é a chamada neuroplasticidade. E isso a gente está falando a nível fisiológico. Só que quando a gente fala da qualidade do exercício, do tipo de exercício, a gente entra por uma outra via. A gente entra para a via do software. Então, a via do software
fala desse processo de aquisição de habilidade, que tem a ver com a complexidade desse exercício, tanto em termos motores como cognitivos. Como é esse exercício físico em relação à complexidade motora? É uma tarefa fácil de se fazer? É uma tarefa mais complexa? Obviamente, se você está correndo, é uma tarefa motora que tem uma demanda metabólica, mas ele não tem uma demanda de complexidade motora para executar uma corrida. Já uma ginástica olímpica, a capoeira, um Muay Thai, tem exercícios muito mais complexos. E essa complexidade modula esse estímulo que o exercício faz para o desenvolvimento e o desempenho cognitivo. E outra coisa é a questão da complexidade cognitiva. Durante essa prática, você tem que tomar decisão? Você tem que responder às demandas ambientais? Se sim, é necessário que você tenha um maior engajamento cognitivo e, obviamente, um exercício que promove maior engajamento cognitivo durante a prática vai tender a também promover o melhor estímulo. Isso tudo vai facilitar esse software, ou seja, o funcionamento cerebral. Mas o que modula esse processo de aquisição de habilidades é exatamente o afeto e a motivação. E quem modula o afeto e a motivação, quem é capaz, é o professor. O professor ele pode transformar uma atividade que pode até não ser tão interessante, mas a partir da relação que ele tem com o aluno, ele consegue. Ou a partir de modificar a estrutura dessa atividade, trazendo mais engajamento, trazendo ou cooperação, ou competição, ludicidade, o jogo, a brincadeira para a prática do exercício, isso com criança, com adulto. Não tem essa coisa de que adulto não brinca, adulto também brinca, e idoso também adora brincar. Tudo isso facilita a prática, facilita o engajamento e, obviamente, vai ter um processo de facilitação desse software. Tanto a melhora do software quanto do hardware vão promover a melhor saúde mental, melhor funcionamento do nosso cérebro e, obviamente, melhor desempenho cognitivo. E quando a gente vê na literatura, a partir de todas essas questões, quais seriam as recomendações da literatura para um programa de exercícios físicos para o transtorno do espectro autista? Esse estudo fala do potencial, o uso benéfico e o potencial de eficiência do exercício físico, da atividade física, para manejar os distúrbios, o transtorno do espectro autista. Ele destaca alguns pontos importantes. Primeiro, a atividade física tem efeitos positivos nas habilidades sociais, no comportamento de crianças e adolescentes com TEA. Atividades como artes marciais e esportes coletivos, atividades de tarefa aberta, que tem socialização, que tem engajamento cognitivo, foram apontadas como particularmente benéficos. Programas estabelecidos como o TEACH, por exemplo, foram modificados com sucesso nesses ensaios randomizados de pesquisas eles foram modificados para serem baseados em atividades físicas e mostraram resultados positivos. Então, como eu falei anteriormente, o exercício físico vem ocupando uma posição de destaque dentro dos programas terapêuticos que atendem crianças com TEA. E outra questão, os estudos também reforçaram a importância do papel do envolvimento dos pais na entrega de programas baseados em atividades físicas. O que é muito interessante a gente ver é isso, gente. Tanto esse estudo do mini basquetebol como do MMA, eles têm essa característica de trazer os responsáveis para a participação. A gente sabe que com criança, quanto mais a gente tem, se com adulto, se a gente tem comunidade, isso facilita, mas com criança, isso é muito importante. Se a gente tem o comprometimento da família, isso fica muito mais fácil. Não adianta a gente entregar um programa se não tiver a validação afetiva da família dessa prática. Ou seja, a família valida essa prática e dá
importância a essa prática, não só levando a criança, mas participando, a criança percebendo que aquilo tem um valor e se sentindo com a sua autoestima, né, motivada ali para participar da atividade. Então, ter a família parece ser uma questão fundamental. A família participar da atividade. Participar, muitas vezes, pode ser fazendo, muitas vezes pode ser levando, dando importância, muitas vezes pode ser fazendo em casa exercício, porque a questão é levar um hábito de prática de atividade física, trazer a prática do exercício físico, seja ele qual for, para a sua vida. Transformar isso em hábito para essa criança é uma questão terapêutica, é algo fundamental para todos nós, mas para esse indivíduo pode ser a diferença para ele conseguir algo que todas as terapias estão buscando, todos nós precisamos buscar, que é a autonomia desse indivíduo. Atividades coletivas. Atividades coletivas são fundamentais. A gente não consegue fazer a socialização que existe dentro de uma atividade coletiva, não tem no atendimento individualizado. A gente precisa, sim, de ambientes que essa criança tenha que interagir em situações que são imprevisíveis e em situações que vão envolver, vão requerer as habilidades de socialização e de comunicação desse indivíduo. Só que, se essa criança não tem uma facilidade de estar ali, de se socializar, ele normalmente é uma criança que tem essa dificuldade, mas se ali ele encontra o prazer, se ali ele encontra a família, se ali ele encontra um feedback positivo, ele consegue fazer a atividade, tudo isso ajuda para que esse indivíduo se engaje na atividade e fique mais fácil que esse programa tenha eficiência. Não é só a questão da prescrição do exercício. O profissional ele tem que estar ali para promover uma mudança desse hábito. E, além das atividades coletivas, o atendimento individualizado. Como nós falamos, a questão das funções executivas, como é importante essa relação, né, como isso a gente vê nas crianças, nos indivíduos com TEA, que tem um déficit aí cognitivo muito prevalente, como é importante a gente melhorar esse funcionamento cognitivo, estimulando as funções executivas, estimulando a cognição, mas não só para a cognição. O atendimento individualizado nos permite fazer o quê? Fazer regular esse nível de dificuldade e ir ajustando gradativamente. Isso é importante, essa regulação do nível de dificuldade e do tipo de atividade que esse indivíduo goste, que tenha relação com a história e com as características dele, regular isso de forma individualizada, é lógico que é muito mais fácil de a gente ter eficiência do que numa atividade coletiva. E para esse indivíduo, isso vai fazer toda a diferença. O atendimento individualizado, trabalhar as funções executivas através do exercício físico no atendimento individualizado, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Porque a gente eu estou falando de treinamento específico. No entanto, o global é que vai trazer o resultado. Na verdade, a gente precisa de programas de exercícios físicos sistêmicos, que atuem tanto com a família, né, na promoção desse hábito de prática de atividades regulares, com atividades coletivas que promovam a socialização e com atendimento individualizado, para que a gente possa ir ajustando esse nível de dificuldade de cada atividade, de cada demanda, e a partir desse estímulo individualizado, possa promover uma melhora das funções executivas desse indivíduo, da aptidão física desse indivíduo, e assim facilitar que esse indivíduo tenha autonomia nas suas atividades de vida diária, seja na socialização com os amigos, seja no aprendizado, seja no trabalho. Bem, e aí eu venho apresentar para vocês o programa Motive. O programa Motive é um programa de exercícios físicos baseado em evidências científicas. E a gente traz exatamente esse pilar, né? Tanto o atendimento coletivo, o individualizado e o treino em família. A gente tem um processo de avaliação, né, de diversas avaliações, que é uma avaliação multidisciplinar. A gente tem uma psicóloga, a doutora
a Ana Carolina, que está junto com a gente fazendo as avaliações das crianças. A gente tem uma série de avaliações físicas que a gente faz das habilidades motoras, mas também de avaliações cognitivas através de tarefas motoras. A gente faz isso com uma série de instrumentos que estão aí na literatura e outros que a gente vem pesquisando e absorvendo para a nossa prática. O objetivo ali não é pesquisa, é sim entender esse indivíduo, entender onde estão as suas potencialidades e onde estão as suas dificuldades, para que a gente possa oferecer suporte para esse desenvolvimento nas habilidades certas, no momento que ele precisa. E no momento que ele não precisa, que ele possa expressar o seu potencial. Então, uma outra coisa muito importante desse programa é que ele traz um diálogo multidisciplinar. A gente busca um diálogo com as outras terapias, que a gente entende que o exercício físico ele tem uma função, mas nós não vamos resolver todos os problemas. A gente precisa que os profissionais de saúde estejam juntos, entendendo esse indivíduo e trabalhando no mesmo caminho. E a gente procura fazer esse tipo de trabalho e isso tem demonstrado já alguns resultados bem positivos. Mostrar para vocês aqui, esse é um vídeo de algumas avaliações que a gente faz com o Blaze Pod. Está ali o nosso aluno Lango Lango, que é aluno já há mais de 8 anos com a gente, e aí está, olha, fazendo um treino de força, de impulsão ali, né, de força, de explosão com o Lui, e a gente está fazendo um treino que envolve sempre engajamento cognitivo, envolve brincadeira, e envolve movimento, e aí nas aulas coletivas com todas as crianças, e um trabalho de inclusão que envolve todos, e sempre com prazer, sempre com algo que seja possível também, o link para os artigos. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, muito obrigado, e mantenham lá em contato através do nosso Instagram, mantenha lá em contato, que em breve no TEA, tá legal? E aí a gente vai ter uma série de aulas gratuitas que vão acontecer na primeira semana de maio. Eu vou colocar uma postagem aí mais à frente, mas a Evelyn, que já está aí, e outros amigos também já podem estar se preparando, e a gente vai ter essa semana, um conjunto de aulas gratuitas que a gente vai colocar. Em breve a gente vai colocar no nosso Instagram também uma caixa de perguntas para saber qual o melhor horário para todo mundo. Eu acredito que 8 horas da noite, 8h30, seja um bom horário, porque é um horário que todo mundo que dá aula já acabou de dar aula e aí fica mais fácil. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Evelyn, tá? Valeu.